Oi, oi, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Conversa com Botões, uma live em que eu entrevisto alguém que conta histórias e que vem compartilhar por aqui o seu caminho como contadora, contador de histórias e como venceu a insegurança de contar histórias em público, diante dos adultos, e como consegue contar histórias com mais confiança, com mais espontaneidade. Hoje eu vou entrevistar Flá Violeta. Eu me chamo Júlia Soares e a proposta do Conversa com Botões é conhecer o percurso de outras pessoas, de outras narradoras, narradores de histórias, o seu caminho até o contar. E além do percurso, conhecer quais foram as dificuldades, quais foram os desafios que essas pessoas precisaram enfrentar ou acolher para contar histórias em público, para contar histórias diante de outras pessoas. Desafios inerentes da exposição em público, do falar em público, do falar diante de outras pessoas, desafios que podem envolver nervosismo, ansiedade, tensão, preocupação com o que as pessoas estão pensando, talvez uma certa timidez também. E nessa conversa também a proposta é a gente ouvir inspirações, encorajamentos, acolhimentos para os nossos próprios desafios, para que a gente conte histórias e compartilhe histórias. Flavioleta já está por aqui. Bem-vinda, Flavioleta. Boa noite. Boa noite a quem está chegando. Se aproxeguem, tem um tapete aqui todo colorido, tem lugar bem aqui na frente. Eu vou tentar fazer a live sem óculos hoje, senão reflete tudo aqui. Vamos ver se vai dar certo. Então, gente, Flavioleta, ela é formada em pedagogia, é escritora, é contadora de histórias. Flavioleta ama ensinar, ama viajar. E para mim é uma honra enorme receber Flavioleta aqui. Depois eu explico mais um pouco por quê. E ela é uma artista contadora de histórias, ela é muito presente na capital pernambucana, em Recife. E além disso, ela é uma formadora de outros contadores, de outras contadoras. Ela tem trabalhos nesse viés de incentivar, encorajar e ajudar outras pessoas a descobrirem sua própria forma de contar. Deixa eu bater aqui na porta de Flavioleta para convidar ela para vir conversar aqui com a gente. Ô de casa, Flavioleta. Casa. Oi, Oi, oi! Boa noite! oiê! Ai, deixa eu me Ah, aqui. Oiê! seja bem-vinda! Oi! Gente, que cenário lindo esse que você tá! Ai, muito obrigada. Ele é do Brincando de Escritor, o meu projeto com as crianças. Ai, gente, lindo, lindo esse cenário! Lindo, né? Foi Que uma ali... moça muito especial que fez. Aí ele fica bem encaixadinho aqui no cenário, que aí é porque agora tá carregando o celular, mas ele fica bem encaixadinho, aí fica todos os lápis aparecendo aqui, ó, tá vendo? É uma caixa de lápis. Ah, lindo, Ai, gente, que lindo! alegria daqui, meu Deus! Oi, Ju! Alegria minha, Favioleta, receber você aqui. Muito obrigada por ter aceitado Deixa eu o ajeitar aqui, caiu convite. tudo aqui na hora, foi muita emoção, aí caiu tudo o negócio. Ui! É, a emoção é enorme. Eu Pode também estou falar. aqui com cuidado para não bater na câmera. E enquanto você está organizando aí, deixa eu te perguntar: em que lugar é esse cenário bonito? Em que lugar do Recife? Do Recife? Em que lugar? De que lugar do Brasil você está falando? Eu já entendi tudo, né? Eu moro em Recife, mas eu Sim, sou do interior do Paraná. Eu vim para cá, para Recife, para sim. estudar contação de história, né? Na verdade, assim, eu tinha pedido para Deus um lugar onde era para eu morar, e aí eu senti que ele me apresentou a capital pernambucana, e aí eu vim para cá para estudar isso, que era algo que eu já queria para minha vida, né? Eu já tinha sentido isso, que eu acredito que
quem tem vontade de, como qualquer área, né, na vida. Mas acho que a contação de história, que eu posso falar daquilo que eu entendo, né, daquilo que eu vivo, a contação de história, ela acontece algo diferente que a pessoa sente dentro dela, né? É um chamado, é algo assim que a gente não sabe muito bem explicar, né, Júlia? Eu, pra mim, assim, eu posso falar de mim, já começo contando um pouco da minha história, mas o dia que eu vi a primeira vez uma moça contando história, ela estava em cima de um palco, sozinha, ela só tinha escrito, assim, uma roupa toda branca, escrita Era Uma Vez, ela não tinha nada na mão, e era só a voz dela contando história, só e tudo, né? E aí eu falei, eu tava sentada no chão, ouvindo ela contando história, e eu disse, eu vou fazer isso o resto da minha vida. Aí meu amigo que tava sentado do meu lado falou, hã? Aí eu disse, eu vou fazer isso o resto da minha vida. E ele falou, isso o quê? Eu não sabia nem como chamava. Aí eu disse, isso que ela tá fazendo. Uau, que lindo! E aí foi assim que eu descobri que eu queria ser uma contadora de histórias. Mas não foi assim que eu me tornei uma, né? Mas foi assim que eu descobri que eu queria ser. E onde que foi que você assistiu essa moça? Que você olhou assim, eu quero fazer isso. Foi lá no Paraná? Foi lá no Paraná, foi numa mostra, porque eu fazia teatro na época, eu era bem novinha, tinha, sei lá, 17, 18 anos, eu não me lembro, mas era bem assim, 18, 19, 17 anos, e aí era numa mostra cultural do Sesc, e aí a gente estava fazendo uma apresentação, e aí lá tava rolando uma contação de história com essa moça que nem era da minha cidade. Ela tinha ido de Foz do Iguaçu. Porque a gente tá em, sei lá quantos anos atrás. Eu tenho 32. Então, assim, há 14 anos atrás, isso não existia assim com tanta facilidade, né? Apesar de já ter, vamos lá, a Bruxa Morgana do Castelo Rá-Tim-Bum, já existia, a gente já tinha ouvido falar, já existia aquela moça que contava história que era a Bia Bedrano, na TV Cultura. Tinha alguns resquícios, né? Num certo sentido, já tinha visto a Xuxa contando história. Muito, por sinal, porque eu gostava muito da Xuxa. Já tinha visto a Angélica contando história. Mas nunca tinha visto assim, né? Na minha realidade, pessoalmente, né? Mas foi lá. E aí foi aqui em Pernambuco, assim, que para o grande público, porque lá na minha cidade eu comecei a trabalhar com isso já. Mas eu trabalhava dentro. Aí as coisas. Aí envolve Deus, aí envolve o propósito, né? E aí eu comecei a trabalhar numa escola que me convidaram para contar história. Em resumo, depois que eu descobri que eu queria ser isso, eu nunca mais trabalhei com outra coisa. Ai, que lindo. Mas você diz que esse foi o caminho, como você conheceu a contação, mas não foi como você se tornou uma contadora. Mas como foi que você se tornou uma contadora de histórias? Então, eu acho que eu me tornei contando, né? Assim, não foi. Porque aí eu cheguei pra ela depois que acabou e eu falei assim, moça, como é que eu faço pra fazer isso que você faz? Daí ela riu, daí ela disse assim, não tem faculdade. Eu falei, não tem? Daí ela disse assim, não tem, mas você pode ir na minha casa e eu te ensino um pouco que eu sei. Aí você reúne um pouco que você sabe, estuda um pouco na internet o que tiver que não tinha nada e você vai fazendo. E isso você aprende fazendo, não tem segredo. Daí ela falou assim, ela já sabia que eu estudava teatro, porque eu tava com a galera do teatro, daí ela disse assim, você vai estudando teatro e vai mesclando as coisas. Aí eu disse, é isso que eu quero da minha vida. E aí eu comecei a dizer para as pessoas que eu contava história. Mas eu não contava história, porque eu tinha muito medo de contar história. Porque era muito... Eu tinha muita vergonha de contar história, entendeu? Mas eu já internamente já contava, entendeu? Internamente eu já contava. Mas assim, o que eu digo assim, que eu tinha medo de contar história para as pessoas em aberto. Mas assim, na minha faculdade eu contava, entendeu? Num mini evento, mas pegar um evento, entendeu? Não. Aí, na minha faculdade, uma professora me viu contando história e falou, olha, você não quer fazer uma entrevista para trabalhar na escola onde eu sou coordenadora
lá tem uma vaga para contar história. Vê as coisas como é para ser, né? Isso aí, há 12 anos atrás, uma vaga para uma professora contar história numa escola, numa cidadezinha do interior. Ainda mais um convite, assim, né? De bandeja, quase. Não é de bandeja, né? Mas são os caminhos misteriosos da vida. E aí eu peguei e falei, quero. Aí eu fui, cheguei lá, fui muito bem recebida por essa coordenadora. E essa escola, e veja como são as coisas. Não era o meu sonho trabalhar nessa escola, mas era o sonho da maioria das pessoas que trabalhavam comigo. Que estudavam comigo, na verdade. Mas não era o meu sonho, porque era a maior escola. Eu nem queria ser professora. Aconteceu as coisas na minha vida. Eu queria ser psicóloga. Eu queria ser psicóloga. E aí aconteceu de eu passar na faculdade de pedagogia, as coisas foram acontecendo. A única coisa que eu sabia que eu queria ser era que eu queria ser contadora de histórias. O resto eu não sabia de nada. E aí veio esse trabalho. E aí lá nesse trabalho eu tinha uma chefe, que era a chefe da biblioteca, que ela me ensinou 90% do que eu sei hoje. Então, 90% do que eu sei hoje foi essa mulher, que é uma mulher que nunca contou uma história, mas ela estudou muito. Então, o nome dela é Rose, inclusive, maravilhosa. Ela é um amor. Ela estudava muito sobre como cativar as crianças e como fazer com que as crianças prestassem atenção e gostassem de ler. Porque o negócio dela era com os livros, entende? E aí ela fazia assim, Flávia, faz assim, faz assado. E lá não existia a Flavioleta, era a Flávia. E faz assim, faz assado, faz assim. E aí eu comecei a trazer das coisas, porque eu era muito fã do Teatro Mágico, que é uma banda que mistura todas as artes. E aí eu comecei a misturar. Aí eu pegava a música, misturava com a contação de história. Pegava o teatro de bonecos, misturava com a contação de história. Pegava... eu ia mesclando, sabe? O que tinha, eu ia colocando. Porque é a minha identidade, essa mistura. Até que eu cheguei num determinado momento, e aí eu falei, vou ter que ir para uma capital, daí já sabia, né? E aí foi quando, aí já mistura outras coisas da minha história, que não tem a ver com a contação de história. E aí foi quando eu vim para Recife, e fui fazer uma especialização em contação de história. E na verdade, eu fiz uma especialização em ludicidade, que estudo lúdico. E tudo que se refere ao brincar para as crianças, ao esse universo, né, do encantado. Mas também não me encontrei lá. Sim. Não era minha praia. Não era. E aí eu falei, Senhor, e aí? Cadê minha praia, né? E aí eu falei, vou fazer um curso profissional de teatro. Fui pra lá e eu falei, não é a minha praia. E aí, quando eu acabei o curso de teatro, que foi bem puxado, e eu fiz a faculdade de pedagogia, eu disse, não é a minha praia também. E aí, quando eu parei, depois do curso de teatro, depois da faculdade de pedagogia, depois de tudo... E eu já tinha feito também um curso de contação de história, que é aqui do Zumbaiá e tal. E da minha bagagem agora, como contadora de histórias, que aí eu já vou abrir a história, né? Que foi o que aconteceu. Eu falei, cara, eu amo contar história. O meu negócio é com as histórias. Seja eu escrevendo as histórias das pessoas, seja eu contando as histórias das pessoas, seja eu ouvindo as histórias das pessoas, porque eu acho que era isso que me atraía, sabe? Na ideia de ser psicóloga. Eu gostava de conversar. Entendeu? Eu gosto de conversar, dessa troca. E aí eu acho que quando eu sentei e falei, o meu amor é pelas histórias, sabe? E aí eu descobri uma coisa, Júlia. Boa noite, Su! Boa noite. E aí eu descobri uma coisa muito bonita, que é a minha percepção sobre as histórias, sabe? Que, na verdade, criança... Essa é a minha percepção, bem polêmica, tá? Pelos meus estudos. E que, na verdade, as crianças nem é que elas gostam de histórias. Elas gostam de gente. E acontece é que as pessoas não escutam as crianças. E nem param para falar com as crianças. Mas na hora que elas contam uma história, elas conectam algumas coisas, né? Que aí eu posso trazer partes dos meus estudos que envolvem a ciência mesmo, né? Do que faz uma pessoa conectar com a outra ao ouvir uma história. E aí é isso que faz que as crianças gostem de histórias.
e que elas se sentem emanando o amor puro, sabe? E aí conecta coração com coração, conecta cérebro com cérebro e faz vibrar na mesma frequência. E aí vibra serotonina, ocitocina, e aí a gente entra na mesma frequência. E aí isso é que faz com que as crianças querem mais histórias, elas querem mais histórias. Entendeu? Ai, que lindo, tá, Violeta. E eu acho, você falando também, me veio aqui uma ideia, assim, eu acho que a criança se sente vista também, né? Na hora que tá ouvindo uma história, né? Muito. Ela se sente importante, né? Porque ela fala assim, um adulto tá parando para me contar uma história, né? E eu acho que se os adultos soubessem da importância, às vezes, isso é a minha percepção, às vezes um pai paga 3.000, 2.000 reais numa escola cara e ele esquece que se ele parar 5 minutos do dia dele, ele pode colocar o filho dele numa escola pública e o filho dele vai ser o melhor. Porque eu estudei numa escola pública e a minha mãe me contou histórias todos os dias da minha vida. E hoje eu entro sem ter vergonha nenhuma nas melhores mesas e eu sou contratada pelas pessoas e as empresas mais nobres aqui da minha cidade. Então, eu acho isso, assim, honroso, sabe? Então, eu acredito que um pai que conta história, que uma mãe que conta história, que uma professora que conta história, porque às vezes a própria professora não tem tempo de contar história, porque a rotina da escola é exaustiva, né? Eu fui professora há muitos anos. Aí, abre aspas, eu fui professora, aí eu disse aqui que eu não me encontrei na pedagogia, mas eu fui professora há 14 anos de espaços escolares, 12, na verdade, de espaços escolares. Mas eu sempre dei o meu melhor. Tanto que se vocês perguntarem nas escolas que eu trabalhei, eu sempre fui uma ótima professora. Meio atrapalhada, né? Porque eu sou criativa, então... toda criativa. Mas eu sempre fui uma ótima professora. Mas, assim, não... a escola não é o meu lugar. Não é. Eu gosto da inovação, né? Hoje em dia eu trago esse universo de amar ensinar, mas esse espaço da escola não é o lugar onde eu me sinto como meu, sabe? Não. Mas eu gosto de ensinar. Faveleta, quem conhece você, assim, quem já pôde ver um pouquinho que seja do seu trabalho, sabe o quanto você é dedicada, caprichosa, o quanto você dá o seu melhor, como o que você apresenta é sempre tão bonito, né, tão belo, tem uma estética também, é lindo o seu trabalho, parabéns. E sempre assim, Júlia, eu vejo que foi dentro de uma simplicidade, sabe? Que muitas vezes... é natural seu, né? É algo que vem naturalmente. Isso, que é dentro de uma simplicidade, por vários aspectos. Às vezes pelo falta de recurso, e muitas vezes era pela simplicidade, mas outras vezes é porque eu acho também que a contação de história, ela veio de um lugar que é a família, diferente do teatro. E a família é onde a gente é a gente mesmo. A gente não precisa querer ser diferente. E aí, isso que eu acho que me atrai na história. Porque às vezes eu esqueço as histórias. Eu digo, ai, criança, vocês me deixam doida. E eu posso ser eu posso ser natural. Mas isso hoje em dia, veja, são 14 anos fazendo isso. São mais de 40 mil horas, Júlia, contando história. Então, é a mesma coisa eu respirar. Que lindo. A contação, né, traz esse autoconhecimento pra gente, né? Acho que também não sei se a palavra seria aceitação, mas para mim, que sempre me vi uma pessoa muito tímida, eu percebo isso que você falou, né? De tinha um medo que as pessoas me aceitassem como eu era, né? E você tocou justamente nesse ponto. E a contação é você ser você mesmo, né? Não tentar ser outra pessoa. E eu, assim, Júlia, essa coisa de ser eu mesma, né? Eu tive muitas fases dentro da contação de história, né? Aqui em Recife, né? Eu aqui abrindo minha vida mesmo pra vocês. Tem muitas pessoas que contam história. E você já morou aqui. Então é natural que nos comparem. É natural. Existe uma comparação.
que as pessoas não fazem por mal. Então, para mim, lidar com isso no começo não era tão fácil com essa comparação, porque às vezes eu criava algo tão com a minha identidade, aí eu olhava e aquelas pessoas que não entendiam nada, não sabiam quem eu era, não sabiam de onde eu vinha, não sabiam o meu esforço que era estar longe tantos quilômetros da minha família, chegavam para mim e falavam, mas você parece com fulaninha de tal, mas fulaninha de tal faz melhor que você. Não foi uma vez que eu ouvi isso, sabe? Mas, porém, contudo, todavia, chegou um momento também que eu entendi que aquilo tudo era para o meu amadurecimento. Que chegou uma hora que eu olhava para aquilo que aquelas pessoas estavam falando e que eu tinha também que ter um grupo de apoio. E o que era esse grupo de apoio? Eram amigos que iam me acolher. Sabe? Que eu ia chegar em casa e que eles iam rir, iam falar, putz, tá tudo certo, sabe? Que eu ia chegar, ia ter com quem contar. Mas isso foi uma construção. Além de ter uma construção interna, de saber quem eu sou. Porque muitas vezes batia e eu não sabia quem eu era. E aí eu ficava, mas quem eu sou mesmo? Mas, e aí para não me comparar também, por mais que quem me olha e fala assim, não, ela é super bem resolvida, isso aí não passa na cabeça dela, sabe? Mas isso eu acho também que é natural de qualquer profissão, de qualquer área. E aí, quando eu me concentrei nisso também, eu vou fazer do meu jeitinho. Eu acho que eu sempre fiz do meu jeitinho, mesmo com as comparações. Eu nunca também fiquei procurando, isso é uma coisa minha, tá? Nunca fiquei procurando saber o que a fulana, a beltrana, de outro estado, de outro lugar, estava fazendo. Não. Eu sempre fiz do meu jeito, porque, assim, criatividade eu tenho muita, sabe? E eu acho que isso, assim, nunca foi algo que eu me preocupei. E eu acho o trabalho de cada uma de nós lindo. Cada uma tem a sua identidade, cada uma tem a sua forma de fazer. E cada uma vai buscar aquilo que gosta. E é uma construção, né? É uma construção. Como eu falei, né? Eu comecei a contar a história, eu era muito nova. E aí, quando eu vim morar aqui em Recife, né? Eu tinha 23 anos. Nossa! Eu tinha 23 anos, cheguei aqui numa capital, sem saber, sem conhecer ninguém. Eu só sabia que eu tinha um sonho. Qual que era meu sonho? Eu queria ser uma contadora de histórias conhecida no Brasil todo. E era isso que eu tinha muito claro na minha cabeça. Ponto. E isso, por algum tempo, se tornou exaustivo. Mas olha só a doideira. Eu queria isso. E eu não contava histórias. Porque eu tinha medo. Você não contar? Porque eu tinha vergonha. Como é que era? Vamos lá, então vamos conversar sobre isso. Fala sério, Favorita. Você tinha medo? Você tinha vergonha de contar histórias? Claro que eu tinha. Como que era isso? Conta pra gente. É porque vocês estão vendo eu assim, toda comunicativa, mas vocês não imaginam o que a pessoa passa por dentro, gente. Vocês não sabem. Olha, vamos falar sério. Mas, gente, veja. Cada um tem suas dificuldades, né? Eu vou contar 2 dificuldades minhas, assim. De verdade mesmo. Quando eu comecei a contar a história, eu tinha muita vergonha de contar a história. E aí vou contar alguns episódios da minha vida, né? Eu tinha um namorado na época, aí ele falava assim, Flávia, você tem que contar a história. Eu dizia assim, eu não consigo. Aí ele, mas Flávia, você sabe contar, você sabe que você sabe. Eu dizia, eu não consigo. Ele conta uma história pra mim, eu dizia, não, pra você? Jamais, como é que eu vou contar uma história pra você? Aí, esse era um ponto. Eu tinha mais vergonha de contar a história para as pessoas que eu me importava. Por quê? Porque o julgamento de quem eu gostava era o pior. Porque a gente não se importa com o julgamento das outras pessoas. A verdade é essa. Se vier alguém aqui aleatório, porque de vez em quando vem alguma crítica aqui no Instagram, sabe? Tipo assim, vem, xinga, fala, não sei o quê, porque você tá se achando, porque você não sei o quê, não sei o quê. A gente não liga. Mas se vier um amigo nosso,
Se vier o nosso irmão, o nosso pai criticar a cara, é capaz de nunca mais a gente fazer aquilo. Não é mais, né? Aí, um outro episódio parecido, né, com uma outra pessoa que foi o meu ex-namorado que me apresentou ao Recife. Uma vez ele veio pra cá passear, não sei o quê, e aí eu já me apresentava na Saraiva. Mas aí já era um outro episódio lá na frente. Eu não deixei ele assistir minha apresentação, só pra vocês entenderem como eu tinha vergonha de fazer isso, tá? Mas antes disso, recapitulando, aí como que eu superei a timidez pra contar a história? Né? Eu precisava trabalhar, né? Porque a gente precisa pagar as contas, isso é algo muito importante, né? Porque contador de história, gente, paga a conta também, tá? Inclusive, para vocês que estão aqui assistindo a live e querem ser contador de história, gente, vão sem medo, porque dá para pagar as contas muito bem, obrigada, tá? Então, assim, é só vocês estudarem, não tenham medo, estudem, tem estratégia para isso, tá? A maioria das pessoas, abre aspas, tá, Júlia? Desculpa. A maioria das pessoas não vão ensinar isso pra vocês. Inclusive, eu não conheci ninguém até hoje. As pessoas ensinam a contar história, não ensinam a ganhar dinheiro com histórias. São coisas totalmente distintas. E aí a galera começa a contar história e não sabe como ganhar dinheiro. E são duas coisas complementares. E a hora que vocês unirem as duas coisas, vocês vão falar, caraca, Liz, eu posso trabalhar com o que eu amo. Yes. Enfim, mas era só abre aspas. Aí eu precisava pagar as contas. E aí eu queria ser professora de uma escola contando histórias. E aí, como é que eu ia fazer a entrevista? Tinha que contar uma história. Aí contei uma história linda, maravilhosa, eu tava toda arrumadinha. Sempre eu fui assim, sabe, gente? Arrumada simples, dentro da simplicidade. Mas eu arrumava um negócio do cabelo, uma roupinha bonitinha, sabe? Um negocinho assim, sabe? Aí, minha gente, quando a coordenadora abriu a porta para ver como estava eu e as crianças, eu esqueci a história. Nossa. E aí, quando eu esqueci a história, eu olhei para a cara dela, sério. Mas aí eu vou contar para vocês como que se vocês esquecerem a história, vocês fazem, tá? Depois, se acontecer, porque eu ensino isso às minhas alunas. Aí, eu esqueci a história. Eu olhei para ela assim, eu esqueci a história. E eu sou muito transparente. Eu esqueci a história. Aí ela, Flávia! Porque meu nome de verdade é Flávia, tá, gente? Aí ela, Flávia, mas o que aconteceu? Aí eu disse, eu fiquei nervosa. Uau! Aí eu comecei a chorar, minha gente. E eu tenho 2 episódios com choro. E aí eu já vou contar pra vocês. 2 episódios com choro. E eu comecei a chorar na frente das crianças. E aí, veja, uma mulher de 1,80 m de altura chorando na frente das crianças. Aí eu comecei a chorar e aí as crianças... Daí uma menininha, aí as crianças meio que não sabiam o que fazer, se levantavam, se me abraçavam, não sei o que. Aí uma menininha, a Clara, levantou a mão e disse, tia, uma vez no meu balé, eu estava muito nervosa e fiz xixi em cima do palco. Aí a minha amiga do lado disse assim pra mim, vai, dança aí, que ninguém tá vendo que você fez xixi no palco. Moral da história. Depois, eu fiquei dançando em cima do meu xixi e ninguém viu que eu tava nervosa. E depois eu nunca mais fiquei nervosa. E eu danço até hoje. Aí ela tinha, naquela época, a Clara tinha, sei lá, uns 7, 8 anos, assim. E aí, a coordenadora entrou na sala, ouviu a história da Clara. Então, assim, foi muito lindo. Porque não foi uma contação de história normal. Foi uma terapia ali, entendeu? Uma terapia de crianças com uma adulta e com crianças. Porque ali foi... A gente pode ser vulnerável na frente das crianças. Adultos têm sentimentos também. Isso é muito importante que nós mostremos. Por que a gente não pode falar de sentimentos com as crianças? Por que os adultos escondem os sentimentos das crianças? Eu não digo para ficar chorando e falando mal do outro, sabe? Mas assim, aconteceu, gente. Não foi por querer, entendeu? Não era culpa deles. Eu fiquei muito nervosa. E a Clarinha me deu a maior lição de vida, que eu nunca mais vou esquecer. E aí, novamente, eu entro. Quando é um propósito de Deus na vida da pessoa, tudo que acontece, sabe aquela coisa? Tudo coopera para o bem. E aí, a Clarinha, ela foi
minha aluna, claro que eu passei no teste, né? Depois dessa história toda, né? E aí, enfim, eu fui professora lá. E aí eu trabalhei na Escola Encontro, né? Que esse episódio foi na Escola Encontro. E eu fiquei sendo professora lá, acho que uns 3 anos. Logo depois eu fui contratada pela editora e pela Livraria Saraiva. E quando eu fui contratada pela editora e Livraria Saraiva, teve um boom no meu nome, né? Que é um nome bem diferente, que é um nome bem exótico. E a Livraria Saraiva foi meu grande pai na contação de história. Porque lá acontecia uma coisa bem interessante, que era assim, é um shopping, as pessoas transitavam. Então, às vezes eu começava a contar a história, tinha 60 pessoas. E aí eu tava contava uma, daí às vezes tinha 30, às vezes tinha 2. E aí, assim, era uma rotatividade muito grande. Então, lá era um lugar, assim, que eu aprendi que eu faço para as pessoas, mas, acima de tudo, eu faço por mim. E eu faço porque esse é o meu dever. Então, eu não posso me importar com o que está acontecendo aqui fora. E eu faço porque eu me importo com o que está acontecendo aqui dentro. Inclusive, tem até uma história que fala isso, né? Eu acho que eu já ouvi eu acho que foi a Clara Haddad, que eu sou super fã dela, assim. Tem uma contadora de histórias que eu admiro, é a Clara Haddad, que conta uma história até que é uma contadora de histórias, que a moral da história é ela falando, né? Eu conto histórias para que o mundo não me mude. E eu acho que eu com as histórias, eu nem sei, são tantos porquês que eu conto história. Eu conto história porque aqui dentro dá uma sensação diferente, libera isso que eu falei, né? Que são hormônios, que é endorfina, que é serotonina, que é ocitocina. É porque eu gosto, porque é criativo, porque é diferente. É porque eu também me sustento com isso. É também porque é a forma que eu escolhi para me posicionar no mundo. São muitos porquês que eu conto história, sabe? Já pensei em desistir muitas vezes, já, mas daí eu parava assim e falava, mas eu vou fazer o quê se eu fiz todo um plano de carreira, sabe? Eu fiz um plano de carreira, Júlia, em 2017. Sim. Em 2017 eu fiz um plano de carreira, um plano de negócio. Então, assim, eu não vejo a contação de história como um hobby, entendeu? Para mim é um negócio, isso aqui que eu faço. Sim. E por isso que eu falei sobre ver como negócio mesmo, como rentabilizar isso, como se sustentar. Mas eu parei 2 anos de contar a história em público também. Sim, foi o tempo que você estava contando numa biblioteca, não foi isso? Foi. Eu tive síndrome do pânico e aí eu fiz um evento e aí naquele evento eu vi que eu não estava preparada para as críticas naquele momento da sensibilidade que eu estava na minha vida. Porque assim, quando você se dispõe a trabalhar como empreendedor, como empresário, você tem que estar disposto a tudo. Você tem que estar disposto a ouvir que você é maravilhoso, você tem que estar disposto a receber crítica, você tem que estar disposto a estar disponível para aquela pessoa e não levar para o pessoal. Isso em qualquer negócio. Não levar para o pessoal. E aí, naquele momento, eu fiz um evento e eu não estava bem. Aí eu tinha voltado de uma viagem, tinha feito uma viagem, eu já sabia que eu não estava bem e tal. E aí foi em dia 6 de agosto de 2018. E aí foi quando eu vi que eu não estava legal. E aí meio que eu fiquei... Enfim, aí eu entrei num tratamento e fiquei até dezembro. Aí em janeiro eu entrei nessa biblioteca, né? E aí eu fechei minha agenda de evento. As pessoas me ligavam e eu falava, não tenho agenda aberta. Não tenho agenda aberta. Eu fiquei 2 anos sem fazer evento para fora, mas o que era legal é que lá nessa biblioteca onde eu trabalhava, eu fazia muitos eventos internos, né? Então eu não deixava de contar história, que era outra pegada. As pessoas nem sabiam que eu tinha tido, porque elas continuavam me vendo em jornal, elas continuavam me fazendo... Aí é Deus, né? Também outra coisa. Continuavam me vendo fazendo evento, continuavam me vendo fazendo as coisas, mas eu não tinha uma agenda aberta para fazer evento. Novamente, porque eu não estava querendo... Não é que eu não estava pronta. E aí veio a quarentena. Aí foi bem legal isso, porque veio a quarentena. Porque eu já sabia que eu queria trabalhar em várias coisas na internet e tal. E aí tinha outro fantasma, que era como me posicionar na internet. Porque eu tinha muito medo do julgamento.
Medo de aparecer aqui, porque daí não era aparecer como uma contadora de histórias contando um conto. Era aparecer contando a minha vida. Era aparecer mostrando quem eu era. E aí, de novo, eu chorei para fazer uma live. Aí, em maio do ano... E aí, eu chorei não só pela live, mas eu chorei porque eu tava saindo de uma síndrome do pânico. Eu chorei porque eu tava falando com Deus. Deus, e se eu morrer? Eu não sou uma leiga. Se eu morrer, eu vou chegar lá no céu. Porque eu vou pro céu, não sei vocês. Eu vou chegar lá no céu. E aí, como é que vai ser? Deus vai me perguntar, e aí, você fez o que eu mandei você fazer? E eu vou falar, não fiz. Ele vai perguntar, você não fez por quê? Aí eu ia responder, não fiz porque eu tava com medo. Por que que eu não fiz as coisas? Eu não fiz porque eu tinha medo. Não fazia porque eu tinha medo. E aí, por que que eu tinha medo? Porque eu tinha medo de quem eu era. Entendeu? Porque eu não sabia quem eu era. E aí era extremamente assustador eu ser quem eu era, porque eu não sabia qual era a potência que tinha aqui dentro. E aí, era muito doido, porque quando eu era quem eu era, as pessoas se assustavam. Aí, quando as pessoas se assustavam, eu me assustava. Entende? Porque é muita criatividade, é muito movimento, é uma ebulição aqui dentro. O elemento o elemento predominante, né, para quem acredita nessa coisa de elemento aqui em mim é fogo. Então eu trabalho muito, eu tenho muita ideia, eu tenho muito projeto e eu finalizo. Eu não começo e paro, eu finalizo as coisas, entendeu? Então, tipo, eu não sou para brincadeira. Não estou aqui para brincar. Também foi outra coisa, sabe, Júlia? Porque quando eu saí da minha cidade e eu vi o preço que se paga por estar longe dos meus pais, dos meus amigos, da minha família, de abdicar de conforto, né? Que abdica muito do conforto, do lar, da cidade. Falei, se é para ficar aqui, então vamos jogar jogo sério. Nossa, Flavinha, você trouxe... Ó, acabei falando, Flavinha. Gente, eu tava conversando com ela que eu ia me esforçar para chamar ela de Flavioleta. Ai, escapuliu. E você trouxe tantas coisas aqui tão importantes, né? Falar esse medo, assim, dessa tua força, né? Às vezes o que a gente tem mais medo é da nossa luz mesmo, né? Mais do que... A gente tem mais medo de se mostrar bom, se mostrar boa, do que de errar. E, nossa, isso é um tremendo insight, assim, também, para quem tem algum medo, alguma insegurança de contar histórias em público, na frente das outras pessoas. E outra coisa também que você trouxe, né? Quanta coragem foi preciso de você reconhecer que, olha, agora eu não tô aberta para receber críticas e agora eu vou contar histórias em outro ambiente, num ambiente mais intimista, né? E é preciso coragem também para recusar algumas coisas. Inclusive, para diminuir o faturamento que eu ganhava, Júlia, foi preciso coragem para diminuir o sonho naquele momento. Mas eu não tinha escolha. Não tinha escolha. Ou eu fazia aquilo, ou eu tinha que voltar para casa. Entendeu? Então, assim, porque eu precisava, naquele momento, de um colo, sabe? De algo mais confortável. Então, só que, assim, era uma dualidade. Era como se, assim, a minha carreira me puxava para cá. E aí, aquele lugar, né? Que era um emprego fixo, né? Assim, um emprego... formal, né? Me puxasse pra cá. E aí eu ficava, tipo, indo pra lá. E aí até eu conseguir internalizar que era uma fase. E aí, como que eu consegui ficar bem? Escrevendo. E aí toda a jornada que eu passei naquele lugar, trabalhando, eu chegava em casa e escrevia. O que eu tava sentindo? Através como eu me curei, né? Eu não tomei remédio. Não tomei remédio, isso é bem legal. Eu falei que eu entrei em tratamento, né? É bem importante eu falar. Mas eu sou muito a favor das pessoas fazerem tratamento. Acho sim que a gente precisa ter bons médicos, boas pessoas. Mas a minha cura veio das histórias. Porque Deus é muito bom e coloca... E eu acredito nisso. Eu falo das histórias porque eu falo porque eu entendo. Mas se eu gostasse de futebol, Deus ia colocar uma pessoa para ser do futebol, para entender, falar a minha linguagem. Mas Deus colocou uma pessoa para me contar histórias curativas. E aí eu ia uma vez por semana na casa dessa pessoa
que me contava uma história para organizar a minha vida, em alguma área da minha vida. E a história tem esse poder, né? Ela não é uma historinha besta, não. As histórias, elas... Isso a gente tem que ter muito cuidado também quando vai escolher uma história, né? Então, assim, qual história eu vou contar? Tipo assim, eu não posso contar qualquer história em qualquer lugar. Às vezes até conto, né? Por exemplo, tem alguns contos de fadas que eles são tão batidos hoje em dia que acaba que as crianças gostam muito, elas já têm aquele imaginário pronto, mas nem esses, porque eles não são uma brincadeira. O pai pode, né, para quem conta todo dia ali em casa, ele pode fazer um leque de universo de possibilidades. Então, as histórias, elas têm um mundo a se descobrir. Um mundo. Às vezes, tem uma história que o meu professor me contou, dessas histórias, que ela evita tanto problema. Eu não posso contar ela aqui na live, essa daqui não, eu posso contar outras também, mas ela evita tanto problema em relação a relacionamento, mas que toda vez que eu penso, né, porque eu penso em acontecer alguma coisa que pode dar uma besteira, eu me lembro da história. E é uma história, entre aspas, que tem tudo para ser uma história bestinha, mas é uma história que salva uma vida. Então, as histórias têm esse poder. Porque elas vêm... É como Jesus, né? Jesus ensinava através de parábolas. Sim, sim, é verdade. E quem conta histórias, né, precisa ouvir muitas histórias para afinar essa escuta, ser um bom escutador. E também, quem tem, né, a proposta dessa live é conversar sobre os desafios da insegurança de se expor em público. As próprias histórias têm esse poder curativo, né, com a gente. Total. E assim, Júlia, às vezes a pessoa que vê alguém que tá lá na frente acha que assim, a pessoa não passou, né? Quando eu falei pra você, eu achei até bem legal, né? Que você falou, mas você não passou por isso. Porque a gente não sabe, né? Então, assim, quantos anos, quando você me conheceu, quantos anos já fazia que eu já contava história? Já fazia alguns anos, né? Só que eu conto histórias, são 13, 14, então são muitos anos fazendo. Então, e além de eu ser comunicativa, né? A minha natureza é comunicativa. Mas nem por isso. Porque o que acontece? Já pensou? Vamos ser racional. O maior medo, inclusive, do ser humano é de falar em público. Um dos maiores medos dos seres humanos é de morrer e o outro é de falar em público. Ó, a Paulinha tá chegando aí. A Paula adora contar história. Um dos maiores medos é de morrer e de falar em público. Esses são os dois maiores medos dos seres humanos. Então, já pensou? A pessoa tá ali, na frente de todo mundo, prestes ao julgamento. Você não consegue controlar o que o outro está pensando sobre você. Aí eu vou dar uma dica para quem quer aprender a contar história e quem quer contar história para todo mundo. Eu vou falar o que eu faço, tá, Júlia? Não tô falando aqui para coisa que eu não faço, não. Por favor, por favor. Eu vejo, sempre vai ter alguém que não vai gostar da gente. Gente, vocês não querem ser o alecrim do campo. Vai ter gente que não vai gostar e vocês vão achar ruim o que vocês estão fazendo. Fica tranquilo, normal. Aí, e vai ter criança que vai fazer isso de propósito. De propósito. Mas não é por maldade, é só para testar vocês. É porque eles estão querendo testar, porque criança gosta desse desafio também. Gente, não tentem na energia dele. Não vai de frente com aquilo, porque é energia. Nós somos feitos de energia. Não vai brigar com aquilo. Vai, olha para aquele que está disponível para você. Porque enquanto tem um que não está gostando de você, vai ter no mínimo 5 que vai estar apaixonado por você. Então, pega aquele olhar de algum que está bem apaixonado por você. Você não precisa ficar só olhando para ele. Claro, né? Você vai ter que olhar para os outros. Você vai ter que olhar para o todo. Você vai ter que movimentar ali. Mas troca a energia. Coloca a sua energia. Concentra naqueles ali. Porque, pelo menos comigo, é assim que eu faço. Isso eu faço com os adultos, eu faço com as crianças. Porque hoje eu conto história, por exemplo, em casamento, né? Então, apesar que no casamento é muito mais tranquilo, as pessoas estão muito mais abertas, né? Assim, do que adultos já estão abertos ali ao que vai acontecer, até porque é uma surpresa, né? O que vai... Eles não estão acostumados a ver uma contação de história num casamento, né? Uma narrativa. Mas eu entrego meu coração, Júlia. Inclusive,
eu falo assim, com tranquilidade, assim. Eu entrego ali tudo que eu tenho. Às vezes até no começo era difícil porque eu chegava em casa exausta. Sim. Exausta, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui aprendendo a não entregar tudo também. A equilibrar, sabe? Dar e receber. E eu aprendo até hoje. Porque tem hora que eu não sei se eu sei, não. Que lindo, Sua Violeta. Sua Violeta, as pessoas que normalmente mais tímidas ou que estão um pouco inseguras para contar histórias em público costumam conversar muito com os próprios botões internos, né? São várias conversinhas e algumas conversas não são tão produtivas assim, não ajudam tanto, não encorajam tanto. E aí são vários botões gritando lá dentro. E eu queria te perguntar se está dentro dessa mensagem que você trouxe, uma mensagem que você daria para essa pessoa, se você fosse um dos botões dela. Essa mensagem que você trouxe já, se ela inclui isso, né? Uma pessoa que vai contar uma história ou vai se apresentar, geralmente é na frente de adultos ou de repente numa live, e tá cheio de, sabe? Cheio de botões gritando, berrando lá, e a pessoa tá insegura, tá com vergonha, tá com medo. Se você fosse um botãozinho. Eu hoje trabalho, Júlia, além de como contadora de histórias, eu trabalho como ghostwriter, né? Que eu trabalho escrevendo livros para as pessoas. Então, eu sou escritora de uma outra autora de um livro. E aí, eu estou sendo escritora de... Não sei se deu para compreender o que eu sou, mas eu escrevo para outra pessoa. E eu estou escrevendo um livro para uma autora, onde a frase dela dizia assim: você não é quem você pensa que é. E quando você falou isso, é a única coisa que me veio na cabeça, né? Talvez também porque eu estou muito envolvida. Esse mês eu estou dedicada nesse projeto, eu estou mergulhada de cara, na verdade, lá, nesse livro dela, inteiramente, corpo e alma, coração. E é um livro muito bonito. E realmente é isso. Nós não somos quem pensamos que somos. Então, assim, eu perguntei esses dias para uma menina: você sabe quem você é? E aí ela parou e disse: não, eu disse, fica tranquila, eu também não sei. Porque, na verdade, nós não sabemos, Júlia. Existe uma mídia hoje do autoconhecimento que diz assim: você tem que saber quem você é, mas se eu pegar um papel hoje e escrever quem eu sou, eu vou saber quem eu sou. Aí amanhã vai ter mais outra coisa que eu vou falar: eita, eu sou isso aqui também. Aí amanhã vai ter Somos muitas, né? E aí, por que é isso? Porque Deus não deixa a gente descobrir quem nós somos na totalidade. Ele não deixa. Porque senão, eu acho também que a gente vai ficar muito soberbo. Então, ele vai deixando a gente descobrir quem a gente é devagarinho, sabe? Então, mas, porém, todavia, com tudo que nós podemos saber de origem é que nós temos uma centelha dele aqui dentro. O que significa isso? Que nós somos constituídos como ele. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Isso significa que nós temos a imagem deles, nós não somos como ele, nós somos como se fosse ele pequenininho. Então, se eu sou como ele pequenininho, no mínimo, eu sou muito poderosa. Eu não posso ser arrogante, mas eu posso ser poderosa. Então, nada do que eu penso de ruim é quem eu sou. Então, tudo que eu penso hoje, eu posso falar com segurança, Júlia, porque quando eu tive síndrome do pânico, todos os pensamentos ruins que uma pessoa pode ter sobre si, eu tive. Que eu era uma fracassada, que eu não podia ser ninguém, que eu não conseguiria jamais ser quem eu pensava que eu era. É muito doido, porque até a minha coluna ficou prejudicada, porque eu andava de cabeça baixa, porque eu não tinha coragem. Entre tantas as coisas que aconteceram na minha vida, naquele momento, que foi uma soma de coisas, sabe? Não foi, aconteceu um episódio. Não, foi uma soma. Sair da casa da minha família, vir morar num outro estado, embarcar numa empresa, decepção, ir de cara, sabe? Tipo, confiar muito nas pessoas, insegurança e, principalmente, eu precisava passar por aquilo para aprender tudo que eu precisava aprender para ser quem eu sou. Que foi a melhor coisa que aconteceu.
Tipo assim, pra mim foi o melhor presente de Deus, que ele foi lá e me deu. Falou assim, toma isso aqui, minha filha, descasca esse abacaxi pra você ser quem você é. Depois você vai aprender tudo e vai ser lindo. Se você se virar nos 30, entendeu? Então, que hoje o meu exercício pra mim, sabe, Júlia, é o que eu faço, porque também tem macaquinhos na minha cabeça, também tem botãozinhos na minha cabeça, sabe? Principalmente quando eu vou criar um projeto novo. Quando eu vou precificar um projeto. Quando eu vou falar assim, será que as pessoas vão querer fazer isso aqui comigo? Será que... Eu tô falando bastante disso, tá, Júlia? Porque realmente são coisas que não se falam quando a gente vai contar a história. E aí eu fico, gente, mas as pessoas precisam pagar as contas. É por isso que as pessoas não querem contar a história. Pelo amor de Deus, eles precisam se sustentar. Eles precisam entender que arte... Olha, e aí eu vou contar assim, porque como Deus é muito bom comigo, quando eu vim morar aqui em Recife, eu comecei a conviver com o Sávio Araújo, que era o cara que fazia o Galo da Madrugada, e ele me deu vários insights de empreendedorismo e artismo, né? E arte e empreendedorismo, né? E uma das coisas que eu aprendi com ele era que ele disse assim pra mim, esse foi o mais forte de tudo que eu aprendi com ele, assim. Porque eu aprendi muita coisa de arte, mas isso assim, ele disse, ó, arte é 50% amor e 50% empreendedorismo. Se o empreendedorismo passar o amor, você quebra a arte. Se o amor passar o empreendedorismo, você quebra a arte. Então você vai ter que ter uma balança justa. Pronto. Mas é isso. Aí eu misturei as coisas, mas é isso. Assim, a gente tem que procurar não ouvir a nossa mente, Ju. Não é fácil, mas assim, escute pessoas que já estão mais na frente, também encontre profissionais, sabe? Eu acho que ter um mentor é muito legal, mas tenha um mentor que você se identifique, sabe? Saia procurando. Eu hoje, assim, eu posso falar de outra área da minha vida, eu nunca tive um mentor de contação de história. Meu maior mentor... Mas, ó, antes de você entrar nesse assunto, que é um assunto que a gente vai entrar e vai ser um tiquinho rápido, porque tá quase no seu horário. Sim. Deixa eu te contar uma coisa, um segredo que eu não te contei. Enquanto você estava dando essa dica aí do botão, né, se você fosse um botão de uma pessoa, eu captei tudo aqui, ó, nesse botão, que ele grava toda a mensagem. Eu apertei aqui no buraquinho dele, ele começou a gravar tudo que você falou. E esse botão vai ficar registrado aqui comigo, para que outras pessoas possam... Claro! Claro! E olha, ele vai para um bastidor bem bonito, que não tá aqui comigo agora, porque eu não tô em casa. Mas eu vou colocar ele aqui, nesse paninho de algodão cru, vou pregar ele aqui. E assim que eu voltar para casa, eu vou colocar ele nesse bastidor, junto com outros botões que estão lá. Ficou tudo gravado aqui. Agora, essa mensagem não lhe pertence mais. É do mundo. Tá bem aqui. E agora, vamos entrar nesse assunto. Essa questão de ter um mentor, né? Quando eu comecei a contar, eu ainda me sinto começando a contar, eu me sinto um eterno aprendiz da contação, mas bem no comecinho mesmo, eu tive uma mentora que me ajudou a planejar a minha primeira apresentação, me ajudou a ter confiança, segurança e coragem para ir lá e fazer. E essa mentora foi você, né? Isso foi muito importante para mim naquele momento. Me conta, para você. Você ainda está dando essas mentorias individuais? Me fala dessa mentoria individual e como que estão os seus projetos hoje na internet? Como que você está trabalhando hoje? Hoje em dia, essa mentoria eu dou individual só, na verdade eu não dou praticamente em grupo, assim, porque eu particularmente, Ju, eu só dou ela hoje para quem eu olho e falo assim, cara, essa pessoa quer de verdade. Não porque isso é uma arrogância minha, sabe? Mas é porque eu já fiz isso e eu vi que muita gente parava no meio do caminho. E aí, como eu gosto muito do que eu faço, eu falei, cara, não é isso aqui. Eu quero pessoas que querem de verdade aprender comigo isso aqui, que é contar história. Mas se ela quiser, eu vou ensinar como ela pode aprender a contar história. Como ela pode se sustentar contando história.
como ela pode fazer um planejamento, coisa que para mim é muito difícil, tá? Não tô falando de uma coisa aqui que eu acho fácil, porque é difícil ainda para mim. Mas hoje em dia é fácil, porque tem coisas que para mim hoje, dentro de fazer planejamento, eu tenho que aprender para fazer planejamento de outras coisas, mas para fazer um planejamento de uma apresentação é muito fácil. Com quem falar para vender uma apresentação, como se posicionar com as pessoas, como organizar, como encontrar a sua voz de um contador de história. Mas isso tudo eu busco fazer dentro de encontros rápidos, né? Então são 12 encontros. Dentro desses 12 encontros, a gente modela e faz. E eu só faço isso individual, não faço mais em grupo. A não ser assim, por exemplo, uma escola quer uma oficina para ensinar para os professores, sabe? Alguma coisa sobre contação de história. Eu vou lá. E é uma apresentação. Eu não vejo como uma mentoria mesmo, né, de contação de história. Mas eu confesso que essa individual, eu dou o meu melhor. Eu ensino tudo que eu sei. Tudo que eu sei, assim, eu não fico segurando nada. Na verdade, eu não retenho nada. Se a pessoa vier me perguntar agora, a gente sair dessa live e ela vai me perguntar, eu vou ensinar o que ela tá me perguntando, entendeu? Porque esse conhecimento não é meu. Eu ralei muito para aprender. Eu fiz curso de contação de história, eu fiz curso de teatro, eu fiz 200 mil cursos no Sebrae, eu fiz 200 mil cursos de inteligência emocional. E, na moral, de curso de inteligência emocional, eu gastei uns 30, 40 mil reais para fazer, para poder ter inteligência para encarar, parece uma brincadeira, mas para encarar ser contadora de histórias. Talvez para algumas pessoas foi fácil, mas para mim não foi não, sabe, Júlia? Porque tá longe da minha família, não foi fácil, porque eu tive que bancar isso, entendeu? Paralelo à contação de história. E numa época que não era comum, numa época que não tinha tanto, numa época que não tinha internet, enfim. Né? E aí são 12 aulas, né? E aí, claro que cada pessoa, se a pessoa já tem uma experiência, Aleria, é verdade, ela me dá muitas dicas. Uma conversa com ela já dá um aprendizado. Ai, que linda! Muito obrigada, Paula. Mas assim, claro que assim, por exemplo, se a pessoa já conta história, algumas coisas eu já adianto também, não precisa ter as 12 aulas, porque eu também trabalho dentro da realidade da pessoa. Mas, assim, falando de preços, né? Normalmente eu trabalho com valor fechado nas 12 aulas, que custa R$ 2.400. Mas o que eu falo para a pessoa é o seguinte. Parece até um valor alto, porque depende do curso de contação de história, custa menos que isso. Mas o que eu falo é que se ela aplicar o que eu estou falando, antes dela acabar o curso comigo, ela paga isso e paga o dobro. Porque é rápido, só que tem que fazer. Entendeu? Não pode ter preguiça de fazer o que eu tô falando e nem vergonha. Porque com vergonha não se leva a nada. Entendeu? Com vergonha não se leva a lugar nenhum. E eu tô falando de coisa também que pra mim não era fácil, entende? Tinha coisa no começo que eu ficava, meu Deus do céu, não sei o que, não sei o que. Porque, enfim, tudo que eu faço hoje, eu tive que aplicar. Outra coisa que hoje eu faço e que é onde realmente eu trabalho, né? Porque esse da mentoria da contação de história, eu faço com carinho, eu faço como um presente para a pessoa. Inclusive, eu acho que eu cobro pelo tanto que eu dou barato, porque o quanto que a pessoa vai ganhar e vai acelerar o processo da vida dela, enfim, minha filha, é rápido. Mas hoje eu trabalho com Brincando de Escritor, que é esse cenário aqui, que é o projeto onde as crianças produzem um livro comigo, elas fazem uma aula comigo, aí a gente joga, brinca, ouve história, produz uma história. Depois dessa história a gente produz um livro, aí faz um livro digital e aí a família pode escolher se ela vai querer mandar para a gráfica para fazer um livro físico ou se ela vai querer parar por ali no livro digital. Aí depois a gente marca um dia e vem para esse cenário aqui, onde eu conto a história dela. E aí ela convida todo mundo e tal, e tal, e tal. E esse é o meu projeto mais novo, que faz um mês. Que faz um mês aí que eu estreiei ele aqui na internet. Assim, a gente tá muito feliz com o resultado dele. Enfim, tô muito feliz mesmo. Além dos meus projetos de contação de história, que praticamente eu hoje tenho me dedicado a Brincando de Escritora. Eu só conto história para os meus escritores. Então, eu conto história para quem eu escrevo histórias. Eu hoje posso dizer que eu sou exclusiva deles. E
E tenho escrito livros para as pessoas que querem escrever livros, né? Então, assim, por exemplo, a Júlia é contadora de histórias e quer escrever um livro, né? Seja um conto ou um livro, mas ela não tem essa coisa, porque a gente veio de um país, com todo respeito e amor ao Brasil, que eu não tenho vontade de morar em outro país, mas assim, a gente veio de um país onde as pessoas não têm o hábito de escrever, mas elas têm a ideia dentro da cabeça dela. Então eu vou lá e eu sou a escritora do texto dela, enquanto ela é a autora. Então eu vou lá, sento com ela, escuto a história e eu trago essa escrita. Porque são 14 anos, como eu falei, trabalhando dentro de biblioteca, seja biblioteca escolar, biblioteca pública. E a minha experiência de leitora, porque eu li muito. E é isso. Esse é o meu projeto, esse é o meu trabalho, né? São com essas coisas que eu faço. E eu gosto muito do que eu faço com carinho, faço com amor, faço com dedicação. Eu já derramei muita lágrima, e muito suor, muito sangue, muita gordura, muita dedicação, assim. Mas o que eu posso falar para quem tem vontade de ser contador de histórias, escritor ou qualquer sonho, sabe? Eu acho que vale a pena. Vale a pena, porque sabe aquela coisa que diz assim? Acho que isso pode gravar no meu botão agora como uma frase minha, sabe, Ju? Pega aí o botão, sabe? Depois da tempestade vem o arco-íris, sabe? E o arco-íris não é para mostrar para o mundo. O arco-íris é aqui dentro, sabe? É o arco-íris de você olhar para sua vida, que não tem a ver com bens materiais, que não tem a ver com... Cara, é energia. De você falar assim, fui eu que conquistei. Fui eu que fui lá e fiz, sabe? Fui eu que fui... Hoje eu escrevi um texto semana passada falando: eu moro na cidade que eu escolhi, eu trabalho com o que eu escolhi, eu moro no bairro que eu escolhi, eu trabalho com o que eu escolhi, eu escrevo os textos que eu escolhi. Tudo, sabe? Tudo. Então, assim, vale a pena. É fácil? No começo, não. Mas vale a pena. De verdade. Acreditar, confiar, que vale a pena. Estamos indo. Que lindo. Não tenho mais o que dizer depois disso. Eu só quero que você me diga aqui, Flavioleta, como que as pessoas te encontram? 8h20 que eu tenho que contar histórias lá no outro evento que eu estou indo e a mãe está me chamando aqui. Beijo. Tá bom. Tchau. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, lindona. Gente que estava por aqui também, muito obrigada pela presença, gente, pela vinda. Boa noite. Tchau, tchau. E quem quiser achar a Flavioleta depois, o perfil dela é @Flavioleta, aqui pelo Instagram. E lá tem o telefone dela, tem os contatos, quem quiser entrar em contato com ela depois. Gente, muito obrigada pela vinda de vocês, pela escuta generosa, pelos comentários aqui também e pelo tempo, que é o melhor presente, o maior presente que a gente pode dedicar a alguém.